Olá pessoal, tudo bem? Aqui está um vídeo de correção, do exercício que a gente fez sobre pressão máxima de vapor e o primeiro assunto de propriedades coligativas, que é a tonoscopia, tá certo? Então vamos lá tentar responder. Bem, a primeira pergunta é descrita da seguinte maneira, Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas das suas clientes, elas usam solução removedora de acetona, certo? Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro característico de éter. Quando estamos abastecendo o carro com álcool, estamos usando combustível alternativo, que é o álcool. A ordem crescente de pressão de vapor para essas três substâncias destacadas no texto será: aí aqui está os dados de temperatura de ebulição com a pressão de um ATM, que é a pressão a nível normal, atmosférico. Da acetona, que a temperatura é por volta de 56,5 graus Celsius. O éter, que é por volta de 34,6 graus Celsius. E o álcool combustível, que é por volta de 78,5 graus Celsius. Vamos entender aqui. Então, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a ordem crescente da pressão de vapor, ou máxima de vapor, tá certo? Dessas substâncias. Então, o que a gente entendeu sobre o conteúdo? Entendemos o seguinte, que quanto maior a evaporação, certo, de uma substância, maior vai ser a pressão máxima de vapor, certo? Foi isso que a gente aprendeu, não é verdade? E a gente até fez aquele exemplo com 4 substâncias diferentes, sabe? Que é inclusive muito semelhante a esse exercício aqui. A gente colocou 4 substâncias diferentes e a gente viu que quanto maior a volatilidade, ou seja, a evaporação daquela substância, maior tende a ser a pressão máxima de vapor. Okay? Então, como é que a gente vai conseguir distinguir quem vai evaporar mais rápido e quem vai evaporar mais lentamente? Como é que a gente consegue distinguir? Simples, pessoal. Bem simples. O principal parâmetro para a gente saber se ela vai evaporar mais lentamente ou mais rapidamente é sua temperatura de ebulição. Se uma substância apresenta uma temperatura de ebulição alta, consequentemente ela vai evaporar mais lentamente. Se ela apresenta uma temperatura de ebulição baixa, consequentemente, ela vai evaporar rapidamente. Por exemplo, aqui o éter. O éter ele apresenta uma temperatura de ebulição por volta de 34,6 graus Celsius. Portanto, ela vai evaporar muito rápido a nível do mar, e em temperatura ambiente. Vai evaporar muito rapidamente. Já o álcool combustível, ele apresenta 78,5 graus Celsius. Então, ele tende a evaporar mais lentamente por conta da sua temperatura de ebulição. Ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente quer o quê? Em ordem crescente de pressão máxima de vapor, ou seja, em ordem crescente de evaporação, Então, quando essas três substâncias tendem a evaporar mais rápido? A acetona, o éter ou o álcool combustível? Bem, pela temperatura de ebulição, o que tende a evaporar mais rápido é aqui, o éter. Se ele tende a evaporar mais rápido, então ele apresenta uma maior pressão máxima de vapor, não é verdade? Só que eu quero o quê? Ordem crescente. Se a ordem crescente é do menor para o maior, concorda? Então, qual que vai ter a menor pressão máxima de vapor? Vai ser aquele que vai evaporar mais lentamente. Então, qual que vai evaporar mais lentamente? É o álcool, porque ele apresenta 78,5, tá certo? De temperatura de ebulição. Ou seja, ele apresenta maior temperatura de ebulição. Se ele apresenta maior temperatura de ebulição, ele tende a evaporar mais lentamente e, consequentemente, ele tende a ter a menor pressão máxima de vapor. Então, a gente tem aqui o álcool com a menor pressão máxima de vapor, certo? Beleza. Agora, vamos para o próximo. Qual é o valor intermediário aí de temperatura de ebulição? Vai ser a acetona, tá vendo? 56,5.
Portanto, a acetona ela vai apresentar aqui, no caso, um valor intermediário, né, de pressão máxima de vapor. Então, ela vai ser, no caso, maior do que o álcool e menor, né, do que o éter. Por que menor do que o éter? Porque o éter ele apresenta 34,6 de temperatura de ebulição. Logo, ele tende a evaporar mais rápido, logo a sua pressão máxima de vapor vai ser maior. Então, a ordem crescente vai ser o seguinte: o álcool com uma menor pressão máxima de vapor, depois vai a acetona com a pressão máxima de vapor intermediária e vai o éter com maior pressão máxima de vapor. Certo? Então, a resposta certa é essa aqui, essa questão D. Vocês sabem, né, que esses símbolos, essa ponta significa a parte menor e essa partezinha aqui que a gente chama a bunda de forma pejorativa, né, da seta, digamos, é a parte maior, certo? Portanto, aqui o álcool vai ser menor do que a acetona, tá vendo? Essa parte aqui maior. A acetona vai ser menor do que o éter, tá vendo? A ponta aqui ser menor e o éter vai ser maior porque está do lado da bunda do sinal, tá certo? Desculpa o termo chulo, mas assim eu acho que fica mais didático. Ok? Então vamos para a próxima questão. Bem, a próxima questão, até eu coloquei uma tabela periódica para explicar um pouco aí o conceito de vocês, para vocês conseguirem distinguir, ok? Vamos lá. Na questão 2, na figura abaixo, apresenta 4 recipientes diferentes. Aqui, ó, água pura, esse recipiente aqui, ó, água pura, recipiente 1. 2, 1 grama de solução de sacarose. Aqui, ó, 1 grama de solução de dicloreto de cálcio, né? Cálcio mais ligados a 2 átomos de cloro. E uma solução de NaCl, que é o sal de cozinha. Sacarose é o açúcar, né? Eu acho que vocês sabem, que é, no caso, o recipiente 2, e o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, constituído por sódio fazendo uma ligação iônica com o cloro, certo? Então vamos lá. No primeiro recipiente apresenta apenas água pura, como vocês estão vendo. O segundo recipiente apresenta sacarose, que é um açúcar. Existem 3 tipos de açúcar, basicamente, né? Pelo menos os mais conhecidos, que é a sacarose, a glicose e a frutose. A sacarose é justamente esse açúcar que a gente coloca em café, certo? Que a gente compra no supermercado. E o recipiente 3 apresenta o dicloreto de cálcio e o recipiente 4 apresenta uma solução de cloreto de sódio, certo? Que é o sal de cozinha. A partir dessa figura abaixo, responda as questões a seguir. Então vamos lá. Aqui a gente tem esses 4 recipientes, certo? Aí essa questão é o seguinte: qual dos recipientes não é uma solução? O que a gente aprendeu sobre o conceito de solução lá no início das aulas remotas? A gente percebeu que solução é uma mistura de quê? Solução é uma mistura homogênea, não é verdade? Solução é uma mistura homogênea. A mesma coisa de mistura homogênea. Certo? Então, a mistura homogênea você tem que ter pelo menos 2 substâncias, não é verdade? Que uma vai ser, no caso, o soluto, que é a menor quantidade, e o solvente, que é a maior quantidade. Foi isso que a gente aprendeu, né? Então, vamos aqui, certo? A primeira é uma solução? Claro que não. A primeira é uma substância pura, você só tem água. Não tem como ser uma solução. Ali é substância pura, nem mistura é. Então, a segunda é solução? Sim. É uma solução sacarose, que vai ser o soluto com a água, que vai ser o solvente. A terceira também é uma solução. Vai ser, até aqui o nome já diz, ó, solução. Olha aqui, ó, solução, que vai ser, no caso, a mistura de água com o dicloreto de cálcio, certo? E outra que é o 4 também vai ser uma solução, vai ser água mistura de sal de cozinha, o cloreto de sódio, ok? Então aqui, quem te mata de graça? Qual desses não vai ser solução? É o que não tem nem nome de solução, né? Vai ser o recipiente 1,
que só tem água, que é uma substância pura, certo? Isso aqui é fácil. Vamos para o próximo. O próximo já começa a ficar um pouco mais difícil. Qual dos recipientes apresenta um soluto molecular, né? Constituído apenas por ligações covalentes? Bem, a gente começa a lembrar o que bexiga é a ligação covalente. Então, para isso, para a gente saber o que é uma ligação covalente, o que a gente tem que fazer? Vamos lá na tabela periódica, certo? O que aprendemos no primeiro ano, de uma forma bem genérica, bem rápida, sobre o que é uma ligação covalente, certo? Ligações covalentes, basicamente, são ligações, tá certo? Que a gente consegue ver entre os não metais, que é esse verdinho aqui, ó. Certo? E também o hidrogênio. Então, quando acontece, por exemplo, uma interação molecular, né, uma ligação formada entre esses elementos aqui, ó, os não metais em verdinho, junto com o hidrogênio, ou só entre os não metais, ou só entre os hidrogênios, a gente chama de ligação covalente, que forma, no caso, compostos moleculares, tá certo? Então, as ligações covalentes formam compostos moleculares que é feito a partir desse tipo de ligação. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, tá vendo aqui, ó, o hidrogênio ligado ao cloro, tá vendo? Ó? Então, ou seja, é o hidrogênio ligado ao não metal, então é uma ligação covalente. Um outro exemplo de ligação covalente que a gente tem, por exemplo, a água, H2O, tá vendo? O oxigênio, um não metal ligado ao hidrogênio, formando uma ligação covalente. Um outro exemplo, a amônia, NH3, tá vendo o hidrogênio? O hidrogênio ligado ao nitrogênio, aqui o não metal. Um outro exemplo de ligação covalente aqui, ó, H2, só entre hidrogênios, tá vendo? Formando aí, no caso, uma ligação covalente entre dois hidrogênios. Também pode ter só entre não metais. Como é um exemplo aqui de não metais? Por exemplo, o tricloreto de fósforo. Tá vendo? Aqui, ó, 3 átomos de cloro, tricloreto, por causa dos 3 átomos de cloro, ligado a um átomo de fósforo. Aqui o cloro e o fósforo. Outro exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui um exemplo simples. Vamos lá. O dióxido de silício, certo? Que é muito usado para fazer vidro. O dióxido de silício, bastante usado para fazer vidro. Aqui, ó, o oxigênio, tá vendo? Não metal ligado ao silício. Olha aqui onde está o silício. Tá vendo? Um exemplo aí de quê? De ligação covalente entre não metais. Outro exemplo, só para fechar. A gente respira o quê? Oxigênio, não é verdade? O oxigênio aqui, ó. Cujos 2 átomos de oxigênio, que são átomos não metais, ó, do verdinho. E respiramos e liberamos o quê? Dióxido de carbono, CO2, ó. 2 átomos de oxigênio, ó, ligado a um átomo de carbono, tá vendo? Então, todos não metais. Então, ou seja, quando existem ligações entre não metais, ou não metais e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio, a gente chama de quê? De ligação covalente. Acabou? Vamos lá, beleza. Então, vamos aqui, ó. Água pura. Água pura, ela não é uma solução, então não vai apresentar soluto, certo? Aqui, ó, sacarose. Aqui foi um erro meu, eu deveria ter colocado, no caso, a fórmula molecular, né? Mas se você olhar na internet, facilmente pesquisar sacarose, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o átomo de carbono, de oxigênio e de hidrogênio na constituição, certo? Se eu não me engano, eu vou até ver, tá certo? Eu acho que a fórmula molecular é assim: C11 ou 12, se eu não me engano. Não. C11, eu vou pesquisar, tá certo, pessoal? H22 e O11, se eu não me engano, é isso, sabe? Eu vou pesquisar. Mas é uma coisa assim, a forma molecular da sacarose.
Vou dar uma pesquisada, tá certo? Mas se eu colocar na internet, sacarose, aí você vai ver. Eu sei que a estrutura é formada de dois anéis fechados, certo? E a partir desses dois anéis aí forma a sacarose. Mas beleza. Isso aí, o que interessa para a gente saber se é ligação iônica ou covalente é, no caso, os elementos que estão ligados entre esses átomos. Então, quais são os elementos? É o carbono, é o oxigênio e é o hidrogênio. Então, o carbono e o oxigênio, como vocês estão vendo, o carbono e o oxigênio aqui são não metais. E o hidrogênio, né, quando é ligado a um não metal, ele forma o que? Uma ligação covalente. Portanto, o recipiente 2 ele apresenta sim um soluto, né, molecular nessa solução, que é a sacarose. Ou seja, a sacarose é um soluto molecular, ou seja, é um soluto constituído por ligações covalentes, certo? Aqui, ó, vamos ver o 3. O 3 ela apresenta o dicloreto de cálcio. Aqui, o cloro ele é um não metal, tá vendo? Que o cloro ele é um não metal. Só que o cálcio ele é o que? Ele é um metal. Então, quando existe ligação entre o metal e o não metal, é ligação iônica e não molecular. Então, essa aqui está errada. O próximo, NaCl, tá certo? O cloro a gente já viu, que ele é um não metal, mas e o Na? Vamos ver o Na. Olha o Na onde está o sódio. Família 1, certo? Então, ele é um metal alcalino. Então, quando forma ligação metal com não metal, é ligação iônica, não covalente. Então, a gente descarta isso aqui, certo? Na verdade, seria esse e esse. Então, qual seria a resposta certa? Seria a segunda opção, certo? Que é o recipiente que apresenta o soluto molecular, que é constituído de ligações covalentes, que é o carbono e o oxigênio, que são elementos não metais, né? Junto com o hidrogênio. Ok? Próximo. Na figura abaixo são apresentados 4 recipientes diferentes, certo? Aqui, ó, tem a água pura, a gente já sabe, beleza. Vamos agora partir direto para a questão. Quais recipientes apresentam uma maior tonoscopia? Então, vamos lá. Então, qual é a pergunta aqui? Qual que vai evaporar mais rapidamente? Vamos entender a lógica para a gente não se atrapalhar, certo? Vamos lá. O que é tonoscopia? Tonoscopia, ele estuda a diminuição, tá certo? A diminuição da pressão máxima de vapor a partir da adição de um soluto não volátil. Não é isso? Então, vamos entender aqui, certo? Então, vamos lá. A tonoscopia apresenta a diminuição da pressão máxima de vapor. E o que é pressão máxima de vapor? Com a facilidade de evaporação de uma substância, certo? Ou a volatilidade de uma solução, tá certo? De um solvente, para ser mais preciso. Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou explicar através de uma seta para a gente entender bem direitinho. Então, quanto maior a evaporação, isso, maior vai ser a pressão máxima de vapor e menor vai ser a tonoscopia. Por que vai ser menor? Simples. Porque a tonoscopia ela estuda o que? A diminuição da pressão máxima de vapor quando você adiciona um soluto não volátil, certo? Então, quanto maior a pressão máxima de vapor, menor vai ser a tonoscopia, beleza? Vamos lá. Então, qual dessas substâncias ela vai evaporar mais rapidamente? Primeiro, sabe que isso aqui é substância, água pura, né? Não, isso é um recipiente, é verdade. Deixa eu apagar isso aqui. Então, qual que vai evaporar mais rapidamente, não é verdade? Então, vamos lá. Água pura. A água pura, ela evapora, né, bem lentamente. Eu acho que um copo de água, ela demora semanas para evaporar por completo.
Então, assim, ela evapora bem mais lentamente. Quando você adiciona um soluto não volátil na solução, o que acontece? Aquela solução como a água, ela evapora ainda mais lentamente do que normalmente evapora, certo? Então, quanto maior a quantidade de partículas naquela solução, mais lentamente será a evaporação, ok? Então, aqui eu coloquei 1 grama de sacarose. 1 grama de sacarose. Então, o que está acontecendo? Ele está evaporando mais lento do que água pura. É verdade? Está evaporando mais lento do que água pura. Você está evaporando mais lento, a pressão máxima de vapor vai ser menor, certo? Então, se a pressão máxima de vapor vai ser menor, a tonoscopia vai ser maior. Portanto, a tonoscopia do recipiente 2 vai ser maior do que do recipiente 1, tá certo? A tonoscopia do recipiente 2 vai ser maior do que o recipiente 1. Então, como é que a gente vai fazer para entender? Eu vou botar tipo como se fosse uma seta, tá certo? Isso aqui vai ser a referência, eu não vou colocar nada, tá certo? Isso aqui eu estou mostrando aqui, ó, que ele vai ser maior do que o recipiente 1, tá certo? Tá até aqui embaixo 1, para mostrar que ele é maior do que o recipiente 1, certo? Beleza. Vamos para o recipiente 3. No recipiente 3, ele é constituído, ele é adicionado o quê? Dicloreto de cálcio. O dicloreto de cálcio, a gente já viu que é uma solução iônica. As soluções iônicas, elas se dissolvem, né, se dissociam em íons. Então, por exemplo, o dicloreto de cálcio, quando ele é jogado, vamos supor, quando ele é misturado com água, ele forma o íon de cálcio, 2+, e 2 íons de cloro, tá certo? Cloro menos e cloro menos, tá certo? Então, isso dissocia. Então, ou seja, 1 mol de cloreto de cálcio, ele forma 3 mols. Ele forma 1 mol de cálcio 2+, ele forma mais 2 mols de íon de cloro menos. Ou seja, são 3 mols. 1, 2, 3. Então, de uma substância, que é o dicloreto de cálcio, formam-se 3 substâncias, certo? Então, o que acontece com isso? Como tem mais quantidade de soluto presente na solução, o que vai acontecer? A quantidade, ou seja, a evaporação tende a ocorrer mais lentamente. Se a evaporação ocorre mais lentamente, a pressão máxima de vapor vai ocorrer mais lentamente e, consequentemente, a tonoscopia vai ocorrer mais fortemente, certo? Vai ocorrer uma tonoscopia maior, tendo em vista, como eu disse, que a tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor, ok? Vamos lá para a solução de cloreto de sódio. Como a gente viu, o cloreto de sódio forma uma solução iônica também. Só que o cloreto de sódio, quando é misturado na água, ele forma o íon de Na+, e Cl-, ou seja, ele forma 2 partículas. De uma partícula de uma substância, ele forma 2, certo? Então, se de uma substância ele forma 2, o que vai acontecer? Ele vai realmente diminuir a evaporação, certo? Vai diminuir a pressão máxima de vapor e, consequentemente, vai aumentar a tonoscopia. Só que o que acontece? Ele vai aumentar a tonoscopia mais do que a sacarose, que é uma substância covalente. Então, ele não se dissocia em íons. Se você colocar 1 mol de sacarose, você vai permanecer com 1 mol de sacarose. Então, o que acontece? O recipiente 4 apresenta maior tonoscopia do que o recipiente 2, porque tem dois solutos a mais do que o soluto do recipiente 2, né? Que só tem a sacarose, que é uma substância molecular e, consequentemente, não vai se dissolver em íons por causa das suas ligações covalentes. Já ela apresenta, no caso, uma tonoscopia inferior à do recipiente 3. Por quê? Porque o do recipiente 2 só tem, no caso, 2 substâncias aí, o Na+, e o Cl-. Já no caso de dicloreto de cálcio, ela apresenta 3 substâncias, certo? No caso, o íon de cloro de cálcio 2+, né? E 2 íons de cloro menos. Ou seja, ele apresenta mais soluto do que o recipiente 4. Portanto,
Qual que vai apresentar a maior telescopia? Vai ser o recipiente 3, porque vai ter a maior quantidade de soluto, consequentemente a evaporação dele vai ser menor, consequentemente vai ter a menor pressão máxima de vapor e consequentemente a tonoscopia dele vai ser maior. Ok, pessoal? Então é só isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre as outras propriedades, que é ebullioscopia e crioscopia, ok? Pois até lá, pessoal. Um abraço e tenham um bom final de semana.